Temos ainda na fala de Kardec. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. A observação importantíssima é de Kardec. Vejam o cuidado que Kardec teve. Os espíritos não sabem tudo. O único ser que sabe tudo é Deus. Mesmo os espíritos mais evoluídos, eles têm, a nosso ver, todo o saber, mas os saberes são infinitos. E o espírito estará sempre em evolução, sempre em aprendizado. Então ele nos alertou a esse respeito. Mesmo o que acontece entre os homens, a mesma coisa ocorre com os espíritos. E continua aqui, ó. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos, a aprender uma síntese, a formular um sistema. E Kardec olha só o cuidado é de Kardec. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado. E no plano espiritual há espíritos que ainda são ignorantes, que ainda não têm conhecimento suficiente para formular um sistema desse, de classificação do progresso dos espíritos. Ou seja, do nosso progresso, nós somos espíritos, não vamos esquecer isso. E continua ainda Kardec. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Essa fala de Kardec é muito interessante, né? É para que a gente compreenda um detalhe que nós sabemos, mas muitas vezes nós damos uma escorregada nesse setor. A morte não é uma passagem para a sabedoria. Quando nós retornamos ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual, nós continuamos a ser os mesmos indivíduos. Não há uma modificação relâmpago. Agora morreu, virou santo. Não, isso não ocorre. Então, há espíritos que têm assim, dificuldades muitas vezes superiores às dificuldades que tem o encarnado. Olha só. Então, há espíritos que podem nos passar uma ideia que não é correta. Mas, se nós compreendermos a doutrina, se nós estudarmos, se nós olharmos a escala espírita, que nos explica detalhadamente como nós vamos saber se um espírito é mais ou menos avançado, com esse conhecimento, a possibilidade de cometermos erros, enganos nesse setor será
bastante minimizado. Então é por isso que essa escala está sendo montada, para que a gente tenha uma forma de nos situar, de saber com quem estamos lidando, qual a espécie de espíritos encarnados ou desencarnados que estamos lidando. E continua aqui Kardec. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Olha só, mesmo os que sejam capazes de apreciar, que já tenham uma certa compreensão, as divergências ocorrem. Nós somos seres diferenciados. Repito, na condição humana, a nossa evolução, o nosso trabalho evolutivo é por nossa conta. É claro que temos auxílios, os mais variados, os mais profundos, mas nós temos algo, quando chegamos na condição humana, que é muito importante. Nós temos a liberdade, e a liberdade nos coloca uma evolução em que vamos ter autonomia, vamos ter capacidade decisória de dirigir a nossa vida como nós queremos, como nós desejamos. E continua aqui, né? Aqui ele fala de 3 estudiosos, Linneu, Jussieu e Tournefort, se eu errar a pronúncia, vocês me perdoem. Tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. O mesmo ocorre com os espíritos, né? Eles criam os seus métodos, mas a vida segue. A lei divina de evoluir sempre, ela continua. Deus não vai indagar, olha, qual o método que vocês querem, qual a classificação que vocês acham que é melhor. Não, Deus não nos consulta. Ai do universo, ai dele se ele fizesse isso. Tá? E continua aqui, é que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres. Quer dizer, nós não criamos a vida, nós não criamos os seres, apenas classificamos esses seres dentro das nossas limitações, das nossas observações ainda limitadas, ainda incompletas. E ele segue aqui, ó. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. É da mesma forma que essas classes e grupos, né, essas ordens e classes, são criadas são apresentadas no livro dos espíritos. Nós não criamos os espíritos, assim como eles também não criaram as plantas. Mas Zé Kardec fala nisso aqui, olha. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Olha só. Então, assim como lá os botânicos não inventaram as plantas, nós também não inventamos os espíritos. Deus não nos indagou qual seria a melhor forma de criação. Então, nós temos simplesmente que observar e para melhorar a nossa capacidade de julgar, de observar, de classificar, nós criamos esses sistemas que não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só Deus, só Ele.
E continua aqui Kardec, ó, vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Quer dizer, essa classificação ela é uma classificação judiciosa, é uma classificação cuidadosa. Ela é feita a partir das observações dos espíritos. Como eles são, quais as orientações que eles passam, quais os atos que eles cometem. E a partir disso, essa classificação ela é montada. E ela não interfere em nada na evolução espiritual no universo. Ela simplesmente é uma base para que possamos ter uma noção mais ou menos dentro da realidade quando lidamos com os nossos irmãos de jornada, ou seja, os espíritos, que nós também somos espíritos. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus.